abençoar. Al Freitas veio de manhã, irmãos, que benção. Maravilha, meus queridos. Muito bom, muito bom. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Que é o texto que a gente lê da ceia do Senhor. Aliás, eu vou ler um texto diferente. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler um texto diferente hoje da ceia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 12. Verso 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para estes, quer dizer, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, quer dizer, aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aí, capítulo 3, verso 1. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é ele removido, é ele abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade.
E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Eu li o texto e eu sei que talvez você fale, rapaz, eu não entendi muita coisa não. O pastor leu aí, era melhor ter lido o outro da ceia, que estava mais fácil. Isso aqui parece que está mais difícil esse aqui. Então, mas eu quero tentar mostrar para você, de forma simples, a seriedade, a responsabilidade, com responsabilidade, e a gratidão que nós temos que ter com o Senhor Jesus. Amém, aleluia? Irmão, se Jesus não for o centro da nossa vida, nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos conseguir nada. Então a gente precisa entender que a nossa vida, ela pertence ao Senhor, ou não. Não tem meio termo. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Ou pertence ou não pertence. É um dos dois. Agora, o fato de pertencer não significa que a gente é perfeito, que a gente tem por obrigação ser perfeito. Não, porque nós não vamos conseguir isso. Mas a gente vai entrar num processo de santificação com a ajuda do Espírito Santo. Então, meu querido, aqui, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, Paulo está defendendo o apostolado dele diante dos falsos apóstolos que entraram nas igrejas aonde ele passou, converteu muita gente, mas entrou gente falsa também tentando enganar os irmãos, para ganhar dinheiro dos irmãos, para levar gente de forma errada, distorcida, no entendimento errado da palavra. A primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta, Paulo escreve a primeira carta para corrigir muitos problemas que tinha na igreja. E a segunda carta para defender que ele foi chamado por Deus e por onde ele passou, ele deixou o evangelho, e que aquelas pessoas que estavam entrando ali estavam falsificando o evangelho. Por exemplo, no capítulo 2, ele fala, no verso 12, quando cheguei a Troade, uma região lá na Ásia, para pregar o evangelho, e uma porta se me abriu, não tive descanso, porque não, no verso 13, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, de sorte que despedindo-me, parti para a Macedônia. Então ele vai depois para Filipos, a cidade de Filipos, na Macedônia. Mas olha bem aqui, ó, ele está falando aqui, que ele estava passando uma luta grande, e ele não achou ali o irmão Tito. Eu não vou falar muito do irmão Tito, mas o irmão Tito, que é, depois que se torna um pastor, um presbítero na ilha de Creta, e que ajuda muito Paulo, tanto é que Paulo depois, no final da vida dele, ele escreve a carta para Filemon e para Tito. Quando Paulo vai para Roma, é preso e foi levado preso para Roma, lá em Atos, capítulo 27, 28. Paulo foi levado para Roma, ficou 2 anos preso em Roma, por causa do evangelho. Depois ele foi solto, e quando ele foi solto, ele estava com Tito, levou Tito para alguns lugares, e ele depois escreveu a carta para Tito. E ele escreveu para Tito onde Tito estivesse, e também escreveu a primeira carta a Timóteo. E depois ele foi preso de novo, uma segunda vez, lá em Roma. Aí ele escreveu a segunda carta a Timóteo, e Paulo morreu depois. Mas Tito era um rapaz, assim, quando a gente vê vários textos que falam de Tito, o que Tito transmite, assim, é uma maturidade e uma segurança, uma compreensão tremenda. Tito era aquele companheirão, aquele irmãozão, um irmão que você podia contar com ele, falar as coisas que você quisesse, e aquele irmão te compreenderia, oraria junto com você, te fortaleceria, e não ficava ali
denegrindo você, Paulo. Não, não, não. Era um irmão de confiança. Amém, aleluia? Era um irmão que você poderia contar para ele: eu estou sentindo isso, rapaz, estou sentindo aquilo. Você podia, se você estudar a vida de Tito, Tito era um rapaz assim. E Paulo, em outros momentos também, ele fala: rapaz, quando ele encontrou com Tito, ele fala: a minha alegria foi quando eu vi Tito. Na carta também, no capítulo 7, ele fala sobre isso. Como é bom a gente ter alguém que nos ajuda. Amém, aleluia? Até Paulo teve esse privilégio de ter alguém que estivesse do lado dele. Paulo, ele tinha, né, também ele era um homem. Passava suas lutas, suas dificuldades. Ninguém é independente. Em primeiro lugar, todos nós dependemos do Senhor. Amém, aleluia? Mas a Bíblia fala assim: orai uns pelos outros, alegrai-vos uns com os outros, chorai uns com os outros. Então, a Bíblia sempre fala: suportai uns aos outros, amai-vos uns aos outros. A igreja é um lugar de relacionamento. Você tem alguém na sua vida de confiança que você pode contar com ele ou com ela? Você tem esse alguém? É muito importante ter alguém que você possa, porque esse alguém, quando você tem uma luta, uma tentação assim, e você não está tendo força, está sempre caindo, você se abre com aquela pessoa. Tem que ser alguém de confiança, de verdade. Não pode ser com qualquer um. E a gente sabe quem é de confiança de verdade. Então sempre tem alguém que se identifica com a gente, em que mesmo que um dia você, por alguma razão, não estiverem juntos, por algum motivo, aquela pessoa vai preservar aquilo que foi confidencial. Irmão, isso aqui é difícil. Vamos supor, você tem alguém ali que você era amigo, e a pessoa se abriu com você se abriu com ela. Depois, cargas d'água, aconteceu um problema lá na frente, que vocês separaram. Teve um problema lá que não dá mais para andar juntos. Mas mesmo não andando juntos, a pessoa vai ser íntegra, a ponto de não colocar aquilo que foi confidencial um dia. É difícil ter pessoas assim, mas existem. Amém? Aleluia? Porque as pessoas, quando estão na raiva, eu não estou mais andando com ele também, aí abre, conta aquele segredo que não era para contar, que já foi até vencido e já foi resolvido. Olha que coisa feia. O negócio já foi vencido e resolvido. E a pessoa agora está contando para o outro, porque está brigado com o cara. Não, é também lá no passado, é porque você não sabe o que ele fez, é porque você não sabe o que ela fez. Fez, mas já passou. Já foi perdoado, já foi resolvido, e agora está sendo exposto pelo irmão que um dia se disse amigo ou amiga. Isso, quero falar para você, isso não faz parte do caráter de Cristo. Amém? Aleluia, meu irmão? A gente tem que ter isso na gente. Peraí, eu mesmo não estando com aquela pessoa mais, nunca eu vou expor uma coisa que um dia ela confiou em mim. Isso é uma coisa aqui dentro de cada um de nós. Isso é uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem boa índole. Amém? Aqui você é de boa índole, sim ou não? Engasgou aí. Deu uma engasgada agora. Só Deus para ter misericórdia. Aí Paulo passou muita luta quando ele saiu quando ele foi para Macedônia, quando ele foi para Filipos. Foi lá que Paulo foi preso, foi chicoteado com Silas. Mesmo assim, no verso 14 ele fala: graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ele fala graças porém, quer dizer, apesar das lutas que ele está passando, das dificuldades, ele fala glória a Deus, porque apesar das lutas, Deus sempre me faz triunfar em Cristo. Apesar das lutas que você está passando, Deus é contigo, amém, aleluia, glória a Deus. Deus nunca disse que a gente não passaria por lutas. Deus nunca disse isso. Jesus nunca disse, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Jesus nunca falou que não teria. No mundo tereis aflições. Mas ele fala: mas tem de bom ânimo. Então você está passando por luta, por aflição aí? Estou aguentando mais. Não, Deus está falando para você nessa manhã: tem de bom ânimo. Deus está falando para você o que está escrito em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor.
Eu estou fraco, não aguento mais. Então, está fraco. Aonde você vai buscar força? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Uma vez Davi, os homens de Davi, quando Davi chegou na cidade de Ziclag, a cidade estava destruída, roubaram os bens, saquearam tudo e levaram as famílias dos homens. Eram 600 homens que estavam andando com Davi. Ali estavam junto com Davi. Davi trabalhou com aqueles homens, mas naquela hora os homens entraram em desespero. E os homens pensaram, a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 30, capítulo 29, capítulo 30, que os homens pensaram em apedrejar o líder, apedrejar Davi. Eles choraram muito, os homens choraram, Davi chorou muito, e eles pensaram em apedrejar, matar Davi. Mas a Bíblia fala, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Não é brincadeira não. Tudo dando errado ali, rapaz, naquela hora, Davi, o homem de Deus e tal, e de repente chega lá, casa destruída, famílias foram levadas, os homens também. E pensaram em até matar o próprio Davi. Davi, a Bíblia fala, 1 Samuel 30, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E foi orar e consultou ao Senhor o que deveria fazer. E Deus disse, pode perseguir a tropa, e você vai alcançar a tropa, e vai resgatar tudo que você perdeu. Amém, aleluia? E Davi foi com seus homens, e chegou num determinado lugar, tinha que atravessar um ribeiro, porque a tropa estava lá do outro lado, e a Bíblia fala, 200 homens, de tão cansados que estavam, não conseguiram atravessar o ribeiro, e falaram para Davi, nós não aguentamos. E Davi atravessou com 400 homens, foram lá, e resgataram a família, resgataram tudo, e trouxeram de volta, e atravessaram novamente aquele rio, e encontraram com os 200 homens que estavam ali guardando as bagagens. Aqueles 400 homens falaram para Davi assim, nós não vamos dividir o que nós restituímos com esses 200 homens, porque eles não foram para a guerra conosco. E Davi falou assim, vamos repartir sim, vamos repartir tudo com os 200 que não foram também. E aqueles 400 homens obedeceram a Davi, tamanha era a graça de Deus na vida do homem. Amém, aleluia? Então isso aí, um coração que Davi tinha, os 200 foram, não foram, os 400 foram, guerrearam, mas a Bíblia fala, os 200 não foram porque não estava aguentando mais. E quando voltou, os 400 não queria. Havia no meio deles filhos de Belial, filhos do diabo, homem ruim. Mas Davi falou, não, vamos repartir com todo mundo. E repartiram ali, com todo mundo. Então você vê que mesmo sendo um homem de Deus, passando por lutas, dificuldades externas e dificuldades internas. Davi está com 600 homens, tem que lutar contra quem está lá fora e tem que resolver problema de dentro ainda. Não é assim que acontece com a gente está na igreja, tem que resolver problemas da família, não sei de quem lá, do neto seu, da tia, não sei de onde, do vô lá, não sei quem que brigou lá, eu sei que tem que ajudar. Um dinheiro que quer que você empresta, emprestou, não pagou, e ainda tem que resolver problema dentro de casa. Mas o Senhor está falando para você nessa manhã, fortaleça-te no Senhor, glória a Deus, fortaleça-te no Senhor, não desista, siga em frente. É aí que eu quero dizer para você que nós somos dependentes, nós não somos independentes. Jesus falou em João 15, Evangelho de João capítulo 15, que nós somos as varas, ele é a videira. E ele falou que a vara tem que estar na videira. E ele falou, se não tiver na videira não dá fruto. E Jesus já ainda disse, sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus nós não podemos não, irmão. Não pensa não, eu vou, não vai não. Você vai até um ponto, só não aguenta mais. Sem Jesus não dá não. Existe um negócio ruim que entrou na terra, que é o pecado, e trouxe maldição. Então o negócio é tenebroso, é cavernoso. E o diabo agora não está muito preocupado com quem está no mundo, está atacando dentro da igreja agora. Porque lá no mundo já é dele mesmo. Então ele está atacando dentro da igreja para tirar quem está dentro da igreja para levar para o mundão, para não voltar mais para a igreja. Por isso que quando um crente se desvia, é difícil de voltar. Por isso que eu te digo, não saia da presença de Deus, não se desvie. Porque a Bíblia fala, quando o homem se converte, um demônio vai embora e a pessoa está livre. Mas quando ele volta de novo para o mundão, aquele demônio volta e ainda traz mais 7 capetas. Por isso que fica difícil de voltar. Aí era um, já não estava fácil, agora é 8 capetas.
mas nós temos um Senhor maior do que todos, amém, aleluia, glória a Deus. Jesus atravessou o lago com os discípulos. Jesus estava dormindo dentro do lago, dormindo dentro do barco, atravessando, os discípulos atravessando o lago. Eles iam do outro lado do lago. E de repente veio uma tempestade, um vendaval no lago. E o barco estava querendo afundar e Jesus dormindo. Em paz eu deito, em paz eu durmo, pois só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quem está no Senhor, descansa em paz, amém, aleluia. Porque o que Deus tem para você, ninguém vai tirar, não, meu irmão. O que Deus tem para a tua casa, para a tua família, é teu. O capeta está lutando daqui, lutando dali, lutando daqui, lutando dali, fazendo de tudo, mas o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Você já foi selado. Lá em Efésios 1, 13, 14, você recebeu o penhor, o selo do Espírito Santo. Você tem as marcas de Cristo na tua vida, aleluia. Você não tem jeito mais não. Glória a Deus. E Jesus está atravessando ali, e de repente eles não estavam dando conta, eles acordam Jesus: Senhor, Senhor, nós estamos perecendo. Olha o que Jesus virou para eles e falou. Pergunta para o seu irmão do lado, vê se o seu irmão sabe. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Olha bem o que Jesus disse, ó. Jesus poderia, só para descartar uns pensamentos, a gente pensa assim, talvez alguém pense assim, que Jesus acordou e falou: gente do céu, o que é isso? Por que vocês não me chamaram logo? Vento, para aí, tempestade, para. Como se só ele pudesse fazer. Não. Jesus fez assim, olha que ele acordou e viu aquilo. Jesus falou para eles assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha bem o que Jesus falou. O que Jesus está querendo dizer? Vocês poderiam ter fé para fazer o que eu vou fazer agora. Vocês poderiam fazer o que eu vou fazer. Aí Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Amém, aleluia? Então tem coisa, meu irmão, que a gente pode fazer no nome de Jesus. Mas a gente não faz, porque a gente se acovarda, a gente se torna tímido, e a gente não vai na fé, na confiança, ou a gente não tem intimidade com o Senhor para ter confiança e fazer o que deve ser feito. Tem coisa que você pode fazer, esses pensamentos que estão vindo aí, esses ataques que estão vindo na sua vida, meu irmão, entra no quarto, fecha a porta, e mete fogo nesses pensamentos. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Esse pensamento dizendo que não vai dar certo, que eu sou um fracasso e que não sei o que, sai da minha vida em nome de Jesus. Eu sou escolhida, sou escolhido por Deus, Ele me chamou desde o ventre. Vai embora, demônios que estão lançando setas. Você começa a orar e repreender você. Porque às vezes o pensamento vem na primeira pessoa do singular e você acha que é você que está pensando. Não, o capeta soprou e você está pensando. Mas é o demônio que soprou. Você está achando aí, eu acho que eu não valo nada. Eu acho que eu não presto. O capeta está dando risada. Isso mesmo, você não vale nada. Você não presta. Então é hora de você levantar. E a Bíblia fala assim, que a espada que a gente usa é a palavra. Então presta atenção nisso aqui, para você entender algumas coisas também. Eu sei que tem gente que já sabe. O que é espada, irmão? Imagina aqui. O que é espada? O que é espada? O que é espada, meu irmão? O que é? Espada é um negócio que você ataca. Vem cá, Severa. Eu estou com a espada aqui, Severa. Isso aqui está muito pequenininha. Isso aqui está parecendo mais... A caneta está parecendo mais faquinha. A espada, Severa. Pensa bem. Você com a espada, meu irmão. Aqui, ó, pá. Olha aqui, a pessoa tem que ir. Você vai bater a espada. Quem é que vai querer tomar a espadada? Vai ter que ir embora. O cara... Então você tem que usar a espada. O que é a espada? A espada é o quê? É a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Então se você quiser que aquele mal vá embora, não é o caso do Severino não é mal não. Mas também não é muito bom, mas amém. Obrigado, Severa. Então olha bem, se você quiser que aquele negócio ruim vá embora, tem que usar a espada. Agora você fica assim, Senhor,
Ó, presta atenção, a oração, ó. Olha a oração. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda eu. O Senhor olha no céu e fala, sim, eu tenho. E eu estou ajudando. Ah, Senhor, não aguento mais isso. Você não aguenta o quê? O que você não aguenta? Ah, tipo assim, esses ataques, esses pensamentos. Então, tá, e o que você tem que fazer? O que eu falei para fazer? É para usar a espada, filho, usa a espada. Eu sei que tem que usar, né? Eu não. Eu já dei a arma, usa a espada. Usa a espada, minha filha. Você está, Senhor, tem misericórdia, não aguento mais, Senhor, ajuda eu. O Senhor fala, usa a espada. E você está ali, ai, Senhor, ai, não vou aguentar, não estou aguentando mais, a pressão do serviço, ai, não sei o quê. E Deus fala assim, usa a espada, pelo amor meu, pelo amor de Deus. Aí você resolve. Mas você quer saber de uma coisa? Você aprendeu agora, você fala, capeta, em nome de Jesus, você vai embora. Eu não quero saber desse pensamento mais. Porque a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz, ela entra, ela penetra. Eu te repreendo, sai da minha vida, sai da minha casa. Aí o Senhor fala, uhul, uhul, ele aprendeu, glória a Deus. E o capeta racha fora. Porque tem coisa que é para você e eu fazer. Ele não vai fazer por nós. Ele não vai fazer, irmão, porque ele já fez. Quando Jesus estava no barco, ele acordou. Senhor, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Jesus falou assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus está falando? Vocês poderiam fazer o que eu vou fazer. Agora presta atenção, Jesus estava dentro do barco, aí Jesus fez. E cadê Jesus hoje? E cadê Jesus hoje? Ele vai usar eu para fazer o que eu tenho que fazer e vai usar você. Não vai aparecer aqui do lado, aqui não. Um espírito aqui falar, eu sou Jesus e vou fazer por você agora. Negativo. Você tem que fazer, irmã. Porque Jesus não está literalmente dentro do barco, não. Ele está em espírito dentro de nós. Então a gente tem que fazer. Senão você vai ficar oprimido o resto da vida. Com aquele peso o resto da vida. E Deus está olhando e falando, filho, usa a espada. Usa a espada. Eu já deixei a palavra. Já morri por você. Já ressuscitei, já venci por você. Usa o meu nome, usa a espada. Fala. Expulsa, repreende. O que ele falou? Quando ele ressuscitou, falou para os discípulos, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. No meu nome expulsarão os demônios. Então não é Jesus literalmente que vai expulsar, mas é eu e você no nome dele. Por quê? Porque quando eu falo no nome dele, o capeta lá sabe que ele tem que obedecer. Ele sabe, o demônio sabe. Porque senão vai ter coisas terríveis para a vida dele lá. Então ele sabe, epa, eu não posso. É a mesma coisa, irmão. Chega aqui alguém e fala assim, ó, o delegado mandou aqui avisar que não é para parar os carros menos de 3 metros do passeio ali, ó, das esquinas. O soldado veio avisar. Pronto, o soldado está cumprindo uma ordem lá. O cara que está lá, o chefão, não vai vir, não. Ele deu a ordem. Por que eu vou obedecer? Por que eu obedeço? Porque eu sei, se eu não obedecer, o homem lá vai multar eu. Então, aquele homem, filho, o carro seu está menos de 3 metros lá. Por que eu obedeço aquela pessoa que está ali? Porque lá em cima dá problema para mim depois. Então, por que os demônios obedecem? Porque tem alguém assentado à direita de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Que venceu os demônios. E Ele é o Senhor. Amém, aleluia. É isso que a gente tem que entender. Tem coisa que é a gente que tem que fazer, senão não vai. Então, meu querido, continuando aqui. E outra coisa, quando Jesus atravessou, eu estava falando, Jesus atravessou ali o lago. Eles chegaram do outro lado. Sabe o que tinha do outro lado do lago? Vamos ver se você está lembrando da história. Pergunta para o seu irmão, o que tinha do outro lado do lago? O que tinha do outro lado do lago? Vamos ver se alguém... O que tinha do outro lado do lago? Uma pessoa que fazia tempo que estava amarrado com correntes,
E ninguém passava na rua onde estava aquele homem, perto do cemitério, acorrentado. Aquele homem estava cheio de demônios. E ninguém passava por ali. E Jesus foi. E quando ele está se aproximando daquele homem que está endemoniado, porque Jesus é Jesus, amém? Aleluia? Ninguém passa ali, mas o Senhor está indo tranquilamente, glória a Deus. E a Bíblia fala que os demônios e gritaram. Legião de demônios dentro daquele homem. E caíram no chão. E gritaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Bem sabemos quem tu és, o Santo, o Filho de Deus. Olha os demônios, irmão. Aleluia. Eles reconhecem o nosso Senhor. E nós morrendo de medo dos demônios. Você morrendo de medo aí, você pensa, não tem medo de nós, não, é de Jesus, meu filho. Aí Jesus falou assim: sai dele. Deixa a gente pelo menos ir naqueles porcos. Vai então, vai. Entrou em 2.000 porcos lá, os porcos caiu dentro do mar. Morreram 2.000 porcos pelo menos. O negócio é feio, tá pensando, né? Aí você quer sair da igreja, quer ficar fora da igreja, sai fora, o capeta tá louco para pegar você e fazer você um porco aí da vida, fazer você comendo lixo por tudo quanto é canto aí, babando pros cantos da vida. Sai fora, rapaz. Não entra por esse caminho, não. Amém, aleluia, irmão? Aquele que conhece a palavra e volta, a Bíblia fala, é igual uma porca. A porca voltou a revolver-se na lama. Meu irmão, firme com Jesus. Firme, fala para o seu irmão do lado aí, para a sua irmã. Firma com Jesus, irmão, firma. Firma com Jesus, rapaz. Não adianta, meu irmão. Se o mundo tudo aí está passando, vai acabar. Não adianta, não. Aquele que conhece a palavra e volta para o mundão é como o cão que come do seu próprio vômito. Alguma vez você já vomitou e comeu o seu vômito? Nhaque. Então, se você está voltando para o mundão, você está comendo o seu próprio vômito. Como é que você está fazendo nhaca? Então você não pode fazer, você tem que ficar firme. Amém ou não? Ficar firme com Deus, ficar firme com Jesus. Por mais lutas que vier, irmã, Ele já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já nos transportou para a luz. Aquele cara que estava endemoniado ficou livre, ficou liberto, ficou curado. Sabe quem falou para Jesus? Senhor, deixa eu acompanhar o Senhor agora, seguir o Senhor. O que Jesus falou para ele? Ele falou para Jesus: eu vou seguir o Senhor agora. O que Jesus falou para ele? Levanta a mão quem sabe, porque eu estou instigando você, porque é cu de ceia. Que história que é essa? Você não está lendo a Bíblia, não? Não está lendo a Bíblia, não? O que Jesus falou? Você não conhece essas histórias, não? Que história que é essa? O que Jesus falou para ele? Levanta a mão quem sabe. 2 aqui, 3. O que Jesus falou? Fala, Fred. Isso mesmo, Jesus falou assim: não, você não vai me acompanhar, não. Vai para a tua casa e conta para os seus o que Deus fez na tua vida. Amém, aleluia? E se você fizer um estudo naquele texto lá, ele vivia na região chamada Decápolis. São 10 cidades. E aquele homem saiu pregando o evangelho por todo lugar. Porque aquele homem era conhecido na região, por causa da situação que ele estava endemoniado. E muita gente se converteu ao Senhor, por causa da vida daquele homem. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer aqui no verso 17 agora aí, Eu pulei até aqui para ganhar. Capítulo 2, verso 17, que eu estou vendo ali que o relógio não para, né? Capítulo 2, verso 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha aí, irmão, o que ele falou. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Irmão, a gente tem que ser verdadeiro. A gente não pode ser falso. Tem gente que é falso. Nós não podemos ser falsos, temos que ser verdadeiro. No capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo.
Sabe quando a pessoa sai de uma igreja e vai para outra? Ela fala assim, ela falou, pastor, dá uma carta de recomendação para mim. Quando a pessoa sai de um lugar e vai para outro, ele pede uma carta para o pastor. Aí o pastor escreve lá. Quando a pessoa é um ótimo crente, o pastor faz escreve lá, fica até, né, dói porque a pessoa vai sair, mas ele escreve. Agora, quando a pessoa é mais ou menos assim, fica difícil escrever, rapaz. Aí a gente escreve assim, ó, durante o tempo que teve aqui, foi bom. E a gente deixa assim nas entrelinhas, cuidado, porque daqui para frente eu não sei. Eu não sei daqui para frente. Mas enquanto esteve conosco, foi uma boa pessoa. Enquanto esteve, esse enquanto aqui está querendo dizer, fica esperto. Cuidado, fica de olho. Mas assim, numa carta, a gente não consegue escrever tudo que a gente tem vontade, porque tem um limite, né? E uma carta também não tem como ela transmitir muita emoção. Né? Por isso que no WhatsApp tem os emojis lá, você colocar lá para a pessoa saber. A hora que você falou, você estava emocionado ou não. Mas é difícil de ter uma interpretação correta. O bom é isso aqui, ó, olho no olho. Aí você sente. Por isso que quando você escutar alguém falar assim, o fulano falou um negócio de você lá, toma cuidado. Sabe por quê? Porque você não sabe o contexto, quando, como, por que a pessoa falou aquilo, então tem que prestar atenção. Porque a informação está chegando para você seca. Mas você não sabe o contexto que foi que a pessoa falou. Aí a pessoa diz assim, o rapaz falou assim, ó, vamos supor assim, o rapaz, você convidou alguém para ir para a tua casa, lá para o aniversário, alguma coisa. Aí a pessoa não deu resposta. Aí a outra falou assim, ele mandou falar para você assim, que não vai dar para ele não. Ele gritou comigo, falou assim, ó, fala para ela que eu não vou não dá para ir não. Você fala, nossa, ele gritou. Ele gritou. Aí você fica pensando o quê? Nossa, ele gritou, que não vai dar para ir não. Na fé, que estranho. Aí você fica até com raiva, nossa, por que ele gritou que não vai vir na festa? Aí você vai conversar com a pessoa, por que você ficou brabo lá, disse que não vai vir, por que você ficou brabo lá, que não vai vir na minha festa? Falou, não fiquei brabo, não, mas você gritou, não, eu gritei. Mas como você gritou que não vai vir na minha festa? Não, é que eu estava no trânsito, no carro, eu estava chegando no cruzamento, eu parei, a pessoa gritou para mim lá, o seu tio lá, perguntou, você vai na festa? E o carro buzinou atrás, eu saí e falei, eu não vou não, fala que eu não vou. Eu tive que prestar atenção, então eu tive que gritar. Eu gritei porque eu estava no carro dirigindo. Ah, é? Nossa, diferença. O contexto é outro. O jeito, ele gritou porque estava dirigindo, estava atravessando o semáforo ali, o carro buzinando atrás. Mas quando a pessoa conta, ele gritou, ela falou que não vai vir não. Acho que ele não quer saber não. É assim que as pessoas contam as coisas para a gente. Traz de um jeito que não é verdade. Falta ali o contexto. Então, a gente também não pode ser falso, irmão. Porque o que tem de gente, infelizmente, que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. A glória a Deus que nessa igreja aqui, eu estou falando aqui, mas aqui essa igreja é uma benção. Amém ou não? Aleluia. O que a Santa Ceia fala? Examine-se o homem a si mesmo. Essa hora eu não posso estar assim aqui. Eu queria que meu marido estivesse aqui escutando. Eu queria que minha mulher estivesse aqui escutando. Agora não é o seu marido, agora é você. Não é a sua esposa, é você mesmo. Amém? Aleluia. Agora você não é o crente pá, não. Você é o crente inchada. O crente pá é aquele que você manda a palavra, ele pega assim e joga pro outro. É para você, viu? É para você, viu? O crente inchado é aquele que puxa e fala, é para mim. É para mim. Amém? Aleluia. Essa palavra é para mim. Se eu estou aqui ouvindo, não é para mim. Crente inchada. Não é que inchada não, viu, irmão? O que é carta? Carta. O que Paulo escreve aqui? Vós sois a carta. Irmão, não precisa escrever carta. Você e eu somos a carta. Sabe que a sua vida está falando aí fora. As pessoas olham para a tua vida e estão lendo. Lendo o evangelho através da sua vida. Que evangelho você está passando para a turma? Pois o evangelho está sendo lido pelas pessoas por meio da sua vida e da minha vida. Por isso que Paulo falou, vós sois a carta escrita não com tinta, mas escrita no coração. Com o sangue de Jesus. Vocês são a carta.
Não necessitamos de carta escrita. Vós sois a carta escrita pelo dedo de Deus, mas no coração. Amém, aleluia? Então, por onde você está andando, por onde você está caminhando, quando a pessoa fala, ela olha e fala assim, ali vai no irmãozinho ali, irmão, rapaz, irmão jóia, irmão jóia. Está vendo? Ele está lendo você. Como você pode estar passando também, nossa, aquele irmão é chato pra caramba, você está passando, ele está lendo você. Nossa, ela é mentirosa, está lendo você. Ó, fazendo leitura sua. O que eles estão lendo na carta? Por onde você anda? O que você está deixando de mensagem como carta? Paulo está dizendo, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém, aleluia? Irmão, eu não vou longe aqui, vou parar aqui. Então, a nova aliança, para fechar aqui, a nova aliança em Cristo, quando Moisés na antiga aliança, subiu no monte para falar com Deus, Moisés desceu do monte e o rosto de Moisés brilhava. Moisés teve que colocar um véu. No rosto. Sabia disso? Amém? Aleluia? Agora deixa eu contar uma coisa para você aqui. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios 3:13. 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Presta atenção, realmente quando Moisés subiu e desceu, o rosto brilhou, ele colocou um véu. Só que Moisés sempre estava com o véu. Sabe o que esse versículo 13 está dizendo? Que nós não podemos ser como Moisés. Moisés estava usando o véu depois, sabe por causa de quê? Para que o povo não percebesse que o brilho estava desaparecendo. Então Moisés continuou usando o véu para que o povo pensasse uma coisa dele que não era verdade. Que ele estava com o brilho de Deus no rosto. Mas o rosto já tinha passado o brilho. O brilho já tinha, brilhou, mas estava desvanecendo já. Então, para o povo não ver que estava apagando, ele continuava com o véu. O que eu estou querendo passar para você nessa manhã aqui? Moisés, nesse caso, queria que o povo pensasse uma coisa que não era verdade a respeito dele. E sabe o que Paulo escreve? Verso 18. E todos nós com o rosto descoberto. É para tirar o véu. Com o rosto descoberto. E devemos refletir a glória do Senhor. E sermos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele está querendo dizer para nós, para a gente não ser aquilo que a gente não é. Para a gente ser verdadeiro. Colocar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e falar para o Senhor, Senhor, eu não vou fazer de conta que eu não sou. Eu quero ser eu mesmo, verdadeiro, não quero ser falso. Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho uma tentação, se eu tenho um problema, limpa, lava o meu coração. Mas eu não quero passar uma imagem que não é verdade. Eu quero que as pessoas vejam em mim a glória do Senhor. Não pensem que eu tenho a glória, porque eu estou fingindo que tenho. Mas que elas vejam de fato a glória, porque eu tenho a glória de Deus. É isso que Deus está falando. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor vai transformando a gente de glória em glória. Então, não seja uma coisa que você não é. Mas se você não é uma pessoa de Deus, busque ser uma pessoa de Deus e seja verdadeiro. Porque Deus vai transformando a nossa vida de glória em glória. Amém? Aleluia? Nós não podemos chegar diante de uma ceia, estar dizendo que estamos participando com Cristo e tentando falsificar diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Então, se o Senhor conhece os nossos corações, por que diante do Senhor a gente é um? Por que na igreja a gente é um e lá fora a gente é outro? Ou a gente é, ou a gente é. Se eu sou de Cristo aqui na igreja, eu sou de Cristo lá fora também.
Eu não posso ser de Cristo agora na ceia e lá fora não ser de Cristo. Eu sou de Cristo aqui? Sou, então eu sou lá fora também. Eu sou homem de Deus aqui, então lá fora eu sou também. Não sou perfeito, mas sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Amém?